Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Hoje é 5 de novembro de 2022, um sábado, 18 horas. E vamos juntos ler o livro de Mórmon. Estou muito feliz e o importante é a constância, que significa nós estamos lendo um capítulo por dia. E o importante é todos os dias continuar lendo um capítulo até chegarmos ao final. A constância. Todo dia nos alegramos, nos deleitamos ao estudar as Escrituras. Lembra de João 5,39? Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Muito bem, vamos começar logo a leitura, porque hoje nós temos um capítulo um pouquinho maior, tem 38 versículos, tá bom? Vamos lá. Leí tem uma visão da árvore da vida, come de seu fruto e deseja que sua família faça o mesmo. Vê uma barra de ferro, um caminho estreito e apertado e a névoa de escuridão que encobre os homens. Saria, Nef e Sã comem do fruto, porém Lamã e Lemuel recusam-no, aproximadamente 600 a 592 a.C. E aconteceu que havíamos juntado todo tipo de sementes, de toda espécie, tanto de grãos de toda espécie, quanto de sementes de frutas de toda espécie. E aconteceu que durante a permanência de meu pai no deserto, ele nos ensinou, ele nos falou dizendo: eis que sonhei um sonho, ou em outras palavras, tive uma visão. Leí teve uma visão dos céus, irmãos. Olha que coisa extraordinária. Significa que eu e você podemos receber revelação pessoal também para nós, para a nossa família. E isso é maravilhoso. Versículo 3. E eis que, pelas coisas que vi, tenho motivo para alegrar-me no Senhor por causa de Nef e também de Sã, pois tenho motivo para acreditar que eles e também muitos de seus descendentes serão salvos. Mas eis Lamã e Lemuel, que eu temo excessivamente por vós, pois eis que em meu sonho julguei ver um deserto escuro e triste. E aconteceu que vi um homem, e ele estava vestido com um manto branco, e ele pôs-se na minha frente. E aconteceu que me falou e ordenou-me que o seguisse. E aconteceu que enquanto o seguia, vi que eu estava num escuro e triste deserto. E depois de haver caminhado pelo espaço de muitas horas na escuridão, comecei a orar ao Senhor, para que tivesse compaixão de mim, segundo sua eterna e infinita misericórdia. Algo que me chamou bastante atenção aqui, pelo espaço de muitas horas. Então, na visão dele, no sonho que teve, ele ficou muitas horas naquele lugar, aquele campo espaçoso, né? E até orar. E eu sempre, quando eu lembro disso aqui, eu lembro assim que eu sempre oro muito mais rápido, né? Como que você faz quando passa por uma situação assim diferente, difícil? Você que se vê assim cercado por dificuldades, você demora para orar ou você ora rápido? Aqui no caso de Leí, nesse caso ele fala que demorou muitas horas. Vamos no 9. E aconteceu que depois de orar ao Senhor, vi um campo largo e espaçoso. Interessante que após ele buscar o Senhor, a imagem mudou. E isso é marcante, hein? E aconteceu que vi uma árvore cujo fruto era desejável para fazer uma pessoa feliz. E aconteceu que me aproximei e comi de seu fruto. E vi que era o mais doce de todos que já havia provado. Sim, vi que o fruto era branco, excedendo toda a brancura que eu já vira.
e enquanto eu comia do fruto, ele encheu minha alma de imensa alegria. Portanto, comecei a desejar que dele também comesse minha família, porque sabia que era mais desejável que qualquer outro fruto. E ao olhar em redor para ver se acaso descobriria também minha família, vi um rio de águas, e ele passava perto da árvore cujo fruto eu estava comendo. E olhei para ver de onde vinha, e vi que sua nascente estava próxima, e junto a ela estavam vossa mãe, Saria, Sam e Nefe. E eles permaneceram ali, como se não soubesse para onde ir. E aconteceu que eu lhes acenei e também lhes disse, em alta voz, que fosse ter comigo e comesse do fruto, que era mais desejável que qualquer outro fruto. E aconteceu que, indo eles ter comigo, comeram também do fruto. O que me chama a atenção nesta parte é que Leí, e nós nos capítulos seguintes vamos falar o significado de todas essas coisas, mas o que me chamou a atenção é que Leí, ao ver que era bom, chamou a família, e eles não conseguiam ver onde ele estava, mas ele insistiu e daí eles conseguiram ver. E eu fico pensando que eu e você, ao recebermos o Evangelho, podemos falar a nossos amigos, aos nossos familiares, que é bom o Evangelho, tá bom? Vamos continuar. 17. E aconteceu que eu desejava que Lamã e Lemuel também comesse do fruto. Portanto, ele ia em direção à nascente do rio, a fim de ver se acaso os encontraria. E aconteceu que eu os vi, mas eles não quiseram ir ter comigo e comer do fruto. E vi uma barra de ferro que se estendia pela barranca do rio e ia até a árvore onde eu estava. E vi também um caminho estreito e apertado que acompanhava a barra de ferro até a árvore onde eu estava. E passava também pela nascente do rio, indo até um campo grande e espaçoso que parecia um mundo. E vi inumeráveis multidões de pessoas, muitas delas se empurrando para alcançar o caminho que conduzia à árvore junto à qual eu me achava. E aconteceu que elas começaram a andar pelo caminho que conduzia à árvore. E aconteceu que se levantou uma névoa de escuridão, sim, uma névoa de escuridão tão densa que os que haviam iniciado o caminho se extraviaram dele, sem rumo, perderam-se. E eu só gostaria de fazer um pequeno comentário. Sempre que nós estamos felizes, que nós sentimos a influência do Espírito Santo em nossa vida, sempre vem o adversário, Satanás, querendo tirar a luz que recebemos. Você percebeu isso? Vamos no 24. E aconteceu que vi outros avançando com esforço. E chegaram e conseguiram segurar a extremidade da barra de ferro e empurraram-se através da névoa de escuridão, apegados à barra de ferro, até que chegaram e comeram do fruto da árvore. E depois de haverem comido do fruto da árvore, olharam em redor como se estivessem envergonhados. E eu também olhei em redor e vi na outra margem do rio de água um grande e espaçoso edifício, e ele parecia estar no ar bem acima da terra. E estava cheio de gente, tanto velhos como jovens, tanto homens como mulheres, e suas vestimentas eram muito finas, e sua atitude era de escárnio, e apontavam o dedo para aqueles que haviam chegado e comiam do fruto. E os que haviam experimentado do fruto ficaram envergonhados por causa dos que zombavam deles, e desviaram-se por caminhos proibidos e perderam-se. E agora eu, Nefe, não mencionarei todas as palavras de meu pai. Só fazer um pequeno comentário aqui. Muitas vezes
na vida, principalmente quando adolescentes, né? E acontece com adultos também. Às vezes damos tanta importância para o que os outros pensam que paramos de pensar no que é importante para cada um de nós individualmente. O que realmente é importante para eu, irmão André, para você que me ouve. E aqui nós vemos que eles chegaram a essa árvore maravilhosa, esse fruto que fazia uma pessoa feliz, mas quando olharam para os outros se envergonharam. Então, as pessoas às vezes conduzem sua vida pelo comentário dos outros. E aí se perdem. Percebe? Vamos continuar. 30. Para escrever sucintamente, porém, eis que viu ele outras multidões que avançavam com esforço e chegavam e agarravam-se à extremidade da barra de ferro. E avançavam continuamente agarrados à barra de ferro, até que chegaram e prostraram-se e comeram do fruto da árvore. E também vi outras multidões tateando em direção àquele grande e espaçoso edifício. E aconteceu que muitos se afogaram nas profundezas do rio, e muitos outros desapareceram de sua vista, vagando por caminhos desconhecidos. E grande era a multidão que entrou naquele estranho edifício. E depois de haverem entrado no edifício, apontavam o dedo, zombando de mim e dos que também comiam do fruto. Nós, porém, não lhe demos atenção. Eu gostei tanto desta parte, irmãs e irmãos. Nós, porém, não lhe demos atenção. Quando nós conhecemos o Evangelho de Jesus Cristo e sentimos uma mudança de coração, o mundo vai dizer para nós, para nos desviarmos, nos afastarmos. E aqueles que dão atenção ao mundo acabam se afastando. Mas aqui ele diz, não lhe demos atenção. Então, nós podemos não dar atenção ao mundo, mas viver de acordo com nossa própria consciência, de acordo com nossas próprias escolhas, de nos tornarmos discípulos do Salvador Jesus Cristo. 34. Estas são as palavras de meu Pai. Todos os que deram atenção a eles se haviam perdido. E Lamã e Lemuel não comeram do fruto, disse meu Pai. E aconteceu que depois de haver proferido todas as palavras do seu sonho ou visão, que foram muitas, ele nos disse que, por causa dessas coisas que vira numa visão, temia muito por Lamã e Lemuel. Sim, temia que fossem expulsos da presença do Senhor. E exortou-os, então, com todo o sentimento de um terno pai, a darem ouvidos às suas palavras, para que talvez o Senhor tivesse misericórdia deles e não os expulsasse. Sim, meu pai pregou a eles, e depois de haver-lhes pregado e profetizado muitas coisas, ordenou-lhes que seguissem os mandamentos do Senhor, e cessou de falar. Eu gostei tanto desta parte, guardar os mandamentos do Senhor. Eu fico imaginando os sentimentos de Leí ao verem seus filhos que não tiveram, Lamã e Lemuel, que não quiseram participar daquele fruto que era o mais desejável. E então ele os exortou, ele os incentivou que guardassem os mandamentos. Guardar os mandamentos do Senhor nos liberta. Guardar os mandamentos do Senhor traz luz à nossa vida. E assim podemos nos conduzir com segurança. Irmãs e irmãos, esta é a mensagem que eu tenho aqui, essa leitura de hoje. Tem sido um prazer estar com você. Lembra, o importante é a constância. Ler um capítulo a cada dia, até chegarmos ao final do livro de Mórmon. Estou muito animado e estou feliz de você estar aqui e juntos podemos aprender mais sobre este grande livro que testifica do Salvador. Tchau, até amanhã!